Vocês já se questionaram sobre a relação entre as coisas que nós estudamos dentro de sala de aula e as coisas que nós vivenciamos nas nossas rotinas, nos nossos cotidianos, em nossas individualidades e como é que elas se relacionam? Vocês já se perguntaram como é que nós vamos aplicar a teoria para resolver os problemas sociais aqui na vida real? Vocês já fizeram essa pergunta? Durante o curso de Ciências Sociais, esse é um questionamento que ele aparece frequentemente, inclusive em formato de reclamação. E, para nossa sorte, dentro dessa disciplina de Sociologia Brasileira, tem um autor que fala exatamente sobre isso. Oi, meu nome é Laura, sou colega de sala de vocês e nesse vídeo, juntamente com o meu grupo, hoje nós vamos atualizar Alberto Guerreiro Ramos e a redução sociológica. Não tem como falar de Guerreiro Ramos sem falar de sociologia brasileira. E que milagre falar de sociologia brasileira, porque na maior parte do nosso curso a gente vê o quê? Autores franceses, autores ingleses, autores estrangeiros, a maior parte deles. E isso é uma crítica que inclusive está dentro de A Redução Sociológica de Guerreiro Ramos. Então, para dar início a essa atualização, eu venho com outro questionamento. Será que essa primeira dúvida que eu trouxe no início do vídeo, que está presente na nossa cabeça durante a maior parte do curso, não tem a ver com a incompatibilidade entre a teoria que é ensinada dentro de sala de aula e a conjuntura de um país latino-americano como o Brasil? Por que usar conceitos importados para analisar problemas sociais de um país pós-colonizado? Esse questionamento pode parecer novo, né? Mas lá em 1965, Guerreiro Ramos já estava fazendo essa crítica na sua obra Redução Sociológica. Portanto, a redução sociológica ela pode ser um conceito ou uma atitude metódica, uma forma de assimilação crítica do conteúdo estrangeiro ou uma leitura inteligente do real. Mas e se eu te explicasse isso com exemplos? E exemplos que necessitam de redução sociológica. Um deles que hoje marca uma geração aqui no Brasil, a desmobilização de movimentos populares. Movimentos populares, aqueles que lutam por educação, saúde, direitos trabalhistas, que antes tomavam as ruas em manifestações, em greves, e hoje a gente vê boicote, a gente vê desmobilização, a gente vê banalização, despolitização desses movimentos. Isso acontece por um motivo. Motivo esse que dá para relacionar com o que nós aprendemos dentro de sala de aula, já que se tratam de alguns conceitos que Guerreiro Ramos traz em sua obra, como, por exemplo, a falta de uma consciência crítica, a necessidade da vulgarização de conceitos desenvolvidos por uma sociologia brasileira. E isso se dá porque a maior parte dos movimentos populares aqui no Brasil são constituídos de uma liderança teórica de conceitos importados, extremamente acadêmicos, constituídos de discussões em formato acadêmico, o que se dá também por causa da sociologia enlatada de Guerreiro Ramos, e que faz com que esses conceitos, esses objetivos não cheguem na população, não cheguem nas massas, o que faz com que elas não se identifiquem com eles, não enxerguem, não consigam fazer uma leitura inteligente do real para aderi-los. O que você acha sobre o feminismo? Eu acho que ele não é necessário para as mulheres, pelo menos para as da periferia não é, porque lá elas não agregam em nada na vida de nós, mulheres da periferia. Partindo do que a Laura apresentou, o Guerreiro Ramos ele faz uma crítica direta ao Florestan Fernandes no prefácio do livro Redução Sociológica. Na página 29, ele diz, abre aspas, o senhor Florestan Fernandes já escreve sobre a sociologia militante. Temos a esperança de que se torne, em breve, um sociólogo militante. Só então se eliminará sua resistência à redução sociológica. Nesse trecho, a gente pode perceber que a crítica era de que, apesar do Florestan Fernandes fazer uma sociologia militante, ele não era um sociólogo militante, justamente porque a teoria dele ainda era muito conectada apenas à teoria, dentro do ambiente acadêmico. Ele não chegava à população, não chegava à comunidade que ele mesmo se propunha a estudar. Inclusive, nesse mesmo prefácio, ele faz uma citação, do próprio Florestan Fernandes acerca desse assunto. Abre aspas. O sociólogo,
como homem da sociedade de seu tempo, não pode omitir-se diante do dever de se pôr os conhecimentos sociológicos a serviço das tendências de reconstrução. Nesse trecho, a gente pode perceber que o próprio Florestan, ele tinha a ideia, de que a sociologia ela precisava ser aproximada da comunidade. E quando o Guerreiro Ramos ele propõe esse método da redução sociológica, é justamente nesse sentido, de você fazer uma sociologia brasileira, não simplesmente importar uma sociologia estrangeira e aplicar no Brasil, porque o Brasil e cada sociedade, ela possui suas próprias condições, as suas próprias singularidades. Ele termina esse prefácio com uma pergunta assim: será que futuramente nós veremos um Florestan Fernandes sociólogo militante? E sim, o Florestan Fernandes ele se consolidou como um dos maiores sociólogos brasileiros. As suas teorias elas serviram de base teórica para muitos movimentos sociais, movimentos negros, movimentos por reivindicações de vários povos racializados. A partir disso, o Florestan Fernandes se tornou ali um sociólogo tão importante nos movimentos sociais, nas lutas reivindicatórias, e contra o preconceito, contra a discriminação, que inclusive ele foi perseguido durante a ditadura militar e teve que ir a exílio, só retornando ao Brasil em 1972. Aqui a gente tem o jornal da USP, que ele fala justamente sobre isso, sobre a trajetória militante do Florestan Fernandes. E a gente tem a outra notícia também sobre os perseguidos da ditadura militar, que também fala um pouco sobre a trajetória do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes ele acabou fazendo o que o Guerreiro Ramos ele queria ao ele propor a redução sociológica, que era estudar as singularidades do próprio país para entender toda aquela condição da sociedade, todos aqueles problemas que se apresentavam na sociedade brasileira. E o Florestan Fernandes ele fez isso, ao estudar os povos racializados, pegando ali todo o contexto sócio-histórico da escravidão. Apesar de a crítica ser direcionada a Florestan Fernandes, isso pode ser levado para o ambiente acadêmico como um todo, Ainda hoje a gente pode perceber que existe essa cultura, de fazer uma sociologia para os pares. Então, o método da redução sociológica vem nesse sentido, da gente conseguir construir uma identidade, construir uma sociedade, construir uma forma de fazer a sociologia realmente brasileira e que possa contribuir com nossos problemas e com todas as singularidades da nossa sociedade. Continuando na atualização de Guerreiro Ramos, o nosso grupo, para poder exemplificar melhor formas de usar o reducionismo sociológico como método para poder analisar a sociedade, seja ela nossa ou outras, a gente resolveu tentar ligar a teoria de hábitos de consumo do Guerreiro Ramos junto com a indústria cultural de Adorno e uma letra de Engenheiros do Havaí, que seria a música terceira do plural, que ela diz o seguinte no seu primeiro parágrafo: corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse. Quando nós analisamos o poder atual de compra da sociedade brasileira em relação ao poder de compra da sociedade brasileira em que Guerreiro Ramos vivia, é nítido que existiu um aumento do poder de compra, em geral, da população brasileira. Porém, esse poder de compra a mais, ele não necessariamente significou um afastamento do poder de compra para a sobrevivência. Guerreiro Ramos vai dizer que quanto mais próximo da necessidade de sobrevivência estiver o poder de compra de um indivíduo, mais próximo ele vai estar de um estado animalesco e mais longe de uma capacidade ou de um estado de sublimação do próprio ser. E apesar de, na sociedade brasileira de 2024, o poder de compra ser maior do que na década de 50, existe um movimento, e aqui nós entramos na indústria cultural de Adorno,
que faz com que as necessidades de sobrevivência se alterassem ao longo da temporalidade. Então, por mais que a capacidade de compra subiu, as necessidades para sobrevivência também subiram. Se formos analisar, pegando um exemplo de uma classe hoje, os entregadores de mercadorias, de alimentos em geral, os motoboys e as motogirls, por mais que eles aumentem a sua capacidade de produção, que seria esse produto, a entrega de mercadorias, eles ficam cada vez mais ligados a uma necessidade de gastar com a sobrevivência para sua própria manutenção de trabalho. Então, as peças de motos vão ficando mais caras, os remédios que são necessários para poder sobreviver numa rotina arriscada como a de entregas, eles aumentam com gastos para remédios para ansiedade, com o consumo de substâncias como cigarro, álcool, maconha, que ajudam a amenizar a pressão da corrida para poder entregar cada vez mais alimentos e mercadorias. Com isso, o poder de consumo que para sobrevivência antes ligava-se mais a terra, casa e comida, agora tem que lidar com gasolina, casa, aluguel, Rivotril, cerveja. Por mais que o poder de consumo tenha subido, aquilo que é necessário para poder sobreviver também subiu. Agora, o motoqueiro precisa lidar com a própria saúde, mas também com a saúde da motocicleta, que sem ela ele perde o seu poder de produção. Então, com esse exemplo básico e rápido, por questões de horário que nós temos para poder explicar o que pensamos, a gente quis demonstrar que, através do reducionismo sociológico, é possível trazer pensadores de várias épocas diferentes, sejam eles pensadores sociológicos, filosóficos ou da área artística, para demonstrar uma característica da sociedade brasileira. Não é simplesmente pegar a indústria cultural de Adorno e trazer ela para o tempo atual, da mesma forma que não é só pegar Guerreiro Ramos e sair aplicando ele como se a teoria dele estivesse pronta, fechada e perfeita para a análise da sociedade contemporânea. Não. É necessário mastigar o contexto atual, mastigar as teorias e disso gerar um produto de análise que seja minimamente sublime, como diria Guerreiro Ramos. E para ir além dessas atualizações, nós voltamos à linha de raciocínio do Guerreiro Ramos ao longo da sua obra, justamente para levantar essa questão inicial de como se forma a linha de raciocínio, como que ele constrói essa teoria e em uma questão principal, como que nós construímos o nosso pensamento, as nossas conclusões, como que formamos essa linha de raciocínio, captando algo vindo de fora e transformando num certo tipo de entendimento a partir do que a gente consome, né? A partir do que nós lemos, ouvimos ou trabalhamos e sentimos de outra forma. Para responder essa questão, nós percebemos que para desenvolver uma linha de raciocínio concreta que abarque teorias,
conceitos estudados, mas também coisas aprendidas na nossa vida, nós precisamos passar por uma forma de questionar ou talvez aplicar eles. Geralmente nós construímos as nossas ideias e conclusões dessa forma. E, de acordo com o Guerreiro Ramos, se nós tomarmos esse processo de entendimento mesmo, de consolidação de forma passiva, a gente perde a nossa criticidade, nós perdemos a nossa capacidade de reflexão mesmo assim sobre determinado assunto, principalmente se for um conceito, uma ideia, uma teoria talvez vinda de fora, e aí de fora, né, nesse sentido de vir de outra pessoa, de outro país, mas também ideias, conceitos que não foram pensados por nós. Então, pensando dessa forma, né, de forma passiva, nós perdemos a nossa criticidade e perdemos várias oportunidades, né, de fazermos algo original. E, né, de acordo com ele, esse pensamento crítico, essa forma para a gente desenvolver a nossa linha de raciocínio, serve justamente para que nós consigamos aplicar no nosso estudo, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, somente o que talvez o que seja necessário, mas somente o que a gente consegue aplicar mesmo, consegue traduzir de forma concreta. E nesse sentido, para formarmos uma linha de raciocínio no dia a dia, na sala de aula ou no trabalho, nós filtramos necessariamente, né? E se não tivermos essa capacidade de reflexão, de entender se aquilo serve, é válido para a nossa realidade ou não, a gente perde mesmo, como eu falei, certas nuances da nossa vida. E a fim de aplicar a teoria, né, do Guerreiro Ramos da redução sociológica, a gente pensou, né, nessa construção da linha de raciocínio e de como voltar do primeiro ponto, assim, além de atualizar questões, por exemplo, a greve e as atualizações que as meninas trouxeram, nós usarmos um método que é justamente destinado a habilitar, né, o estudioso, no caso, o cientista social, a pensar de forma crítica, mas não só o estudioso. Como estamos falando de uma linha de raciocínio também no cotidiano, a habilitar uma pessoa comum, não necessariamente um estudioso, a pensar de forma reflexiva, de forma que consiga realmente filtrar as questões vindas de fora que possam caber na sua vida ou não. E assim ele conclui, né, que nós deveríamos analisar tudo que vem de fora, que não é pensado necessariamente dentro da nossa cabeça, para construir assim, não só dentro, né, da academia, dentro das teorias e criação de conceitos e tal, criação de teorias, mas também construindo na nossa realidade fora da academia uma consciência crítica. E aí ele vai falar sobre uma consciência crítica nacional, né? Mas a gente também pode pensar no nível individual, para, enfim, conseguir compreender as coisas que acontecem com a gente, ou, né, no nível acadêmico, compreender fatos e fenômenos específicos que nos cercam, que nos acontecem. Então, seria uma forma de se criar, né, um pensamento para a gente conseguir ter essas nuances e conseguir ter a nossa criticidade no dia a dia, não somente na vida acadêmica.